Paz, família no barco, estamos aqui diretamente da Expo Católica 2025 no Barco Podcast, sendo acolhido nesse espaço maravilhoso montado pela Ítalo. Queríamos então agradecer a Ítalo pelo espaço cedido e pela oportunidade de fazer esse trabalho juntos. Agradecer também uma parceria que temos com a Sacro Music e sonorização de igrejas católicas, que nos ajuda a conduzir esse barco e fazer o barco a navegar mais longe. Não é isso, Joselton? Maravilha. Tá bonito, então, o espaço? Tá Chique lindo demais. Então, muito bom, então, tá participando disso que está acontecendo. É um momento muito marcante para a Igreja Católica Brasileira. E hoje nós iremos ter a oportunidade de, mais uma vez, conversar com alguém que é uma referência não só para nós, mas para os católicos da igreja aqui no Brasil, professor Joel Gracioso. Uma honra tê-lo aqui na mesa conosco, a oportunidade de conversarmos mais uma vez. Eu que agradeço o convite que me foi feito, né, pela Ítalo e por vocês, que a gente possa junto refletir aí sobre alguns temas, algumas questões, para ajudar o pessoal a pensar um pouco nos vários desafios, né, que nós enfrentamos hoje na sociedade. Então agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. O professor Joel, que inclusive esteve conosco lá no nosso estúdio, não sei se vai se recordar, conversamos bastante sobre a graça. Sim. Então tem esse episódio disponível aí. Se você ainda não viu, recomendo demais. Falamos sobre as concepções da graça, né, as dimensões da graça, os diferentes tipos de graça. Então você que gosta de estudar e quer se aprofundar aí sobre esse tema, o episódio está disponível no nosso canal, tá? Então hoje eu queria começar com uma pergunta para nos fazer pensar, né? Diz-se que pensar é um ato de fé. Então, nessa sociedade, professor, que está extremamente superficial e pensar exige profundidade, como que a gente faz para levar essa sociedade a pensar, a se aprofundar e retomar essa força transformadora da fé católica, uma vez que isso exige profundidade e a superficialidade não pode ser concebida nesse tipo de exercício intelectual e espiritual? Infelizmente, como você disse, e em muitos aspectos das redes sociais, elas têm, lógico, o lado positivo, tem coisas boas nas redes sociais, mas muitas vezes também colaborou para esse outro ponto que você chamou a atenção, que é o problema da superficialidade. Quando você tem um excesso de informação, né, muita informação, e você começa a confundir informação com conhecimento, isso pode gerar um problema, né? Porque o fato de eu ter informações quer dizer que simplesmente eu estou ali colhendo dados, né? Determinados elementos estão sendo aprofundados. Isso não quer dizer de fato que eu consegui entender o problema, ou entender a causa do problema, ou entender o que as coisas são. Isso requer realmente um esforço muito grande, paciência, disciplina, método, né? Em outras palavras, amor à verdade. Essa que é a grande questão. Então, na medida em que você começa a querer publicar, sei lá, um monte de vídeos, um monte de coisa, um monte de não sei o quê, simplesmente por like, né, para ser conhecido, para as pessoas te curtirem, não sei mais o quê, isso acaba muitas vezes te levando a se submeter a determinadas coisas e não à verdade. Em vez de eu me submeter à verdade, ou seja, buscar a verdade, amar a verdade, e é lógico, viver todas as consequências disso, eu acabo às vezes estando preocupado com outras coisas. Então eu acredito, né, que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é retomar uma educação da inteligência. Ou seja, no fundo nós temos hoje uma crise institucional, uma crise social, né, uma crise política, que no fundo acaba sendo consequência de uma outra crise. Geralmente, antes disso, você tem uma crise religiosa e uma crise moral. Ou seja, a crise religiosa, a maneira como uma pessoa busca a Deus e pratica a sua fé, acaba interferindo, né, na questão moral também. Então, a crise religiosa, junto com a crise moral, gera a crise política, a crise social, a crise institucional. Então, uma pessoa, por exemplo, sei lá, que diz hoje em dia, não, eu acredito nas instituições, é porque pode ter certeza, ela está numa crise moral horrorosa, uma crise espiritual horrorosa. Porque qualquer um que tenha um mínimo de equilíbrio espiritual e moral não tem como acreditar nas instituições atuais. Porque é nítido a crise que nós estamos vivendo, a falta de credibilidade em vários aspectos, né? Enfim, devido a muitas coisas que vêm acontecendo.
Então essa superficialidade, ela acaba sendo elogiada. Então, por exemplo, no meio acadêmico. Hoje no meio acadêmico, no âmbito da educação, um professor que for um pouco exigente, um pouco rigoroso, ele vai ser entendido como um elitista. Você é um elitista, você quer uma educação e uma formação só para algumas pessoas, você não quer incluir as pessoas, você quer excluir. Isso é falso. Isso é falso, ou seja, eu quero incluir as pessoas, eu quero que todas as pessoas tenham o direito de estudar, de pesquisar, de poder participar de várias coisas. Porém, isso não pode ser a qualquer preço. Isso não pode ser uma farsa, né? Ou seja, eu acolho você na escola, eu acolho você na faculdade, eu te dou um espaço, mas muitas vezes não tem a contrapartida, eu não posso exigir de você. Então fica difícil. Então fica muito complicado. Então se você é uma pessoa rigorosa e exigente, você interpreta isso como uma pessoa elitista, o que acontece? Você sempre vai nivelar por baixo. Então hoje nós estamos criando uma sociedade, uma educação da mediocridade. Nós estamos caminhando para a mediocridade, é uma coisa assustadora, né? É a lei do mínimo esforço. Então parece que tudo que é mínimo, tudo que é básico, né? Então eu não sou contra, eu acho assim, num curso, por exemplo, você pode apresentar um curso introdutório, um curso básico, mas deixar bem claro, olha, isso é uma coisa básica, isso é uma introdução. Porém, existem outros níveis, outros módulos que aos poucos, né, a pessoa vai buscando, vai galgando isso. Hoje em dia é meio proibido, Everton. Esse que é o problema, entendeu? É muito triste. Então, foi o que eu falei, essa superficialidade que ocorre muitas vezes por interesses econômicos, por interesses políticos, por vários fatores, essa superficialidade se transforma em mediocridade. E aí, realmente, você tem um monte de gente que nada mais é um monte de papagaio repetindo o que elas ouvem dos outros. Você entendeu? Agora, repito, o que fazer no contexto desse? Eu acho que nós devemos voltar a estimular determinadas coisas. Repito, eu acho muito complicado enfrentarmos esse problema se nós não voltarmos a estimular uma educação da inteligência e, junto com a inteligência, uma educação das emoções, uma educação dos sentimentos, né? Nós vemos hoje uma sociedade muito do sensível, muito da paixão, né? Então as pessoas acabam sendo muito impulsivas, elas agem por desejos e impulsos e depois pensa, depois que vê a consequência. Sim. E às vezes é tarde, já foi, isso gera muito problema. E a segunda coisa, alguns valores, e um valor que nós precisamos resgatar é o amor à verdade. É o amor à verdade, quer dizer, é refletir por que a verdade é importante. E veja, isso é tão sério que de alguns anos para cá, muitos pensadores, professores, filósofos da Europa e de outros lugares já defendem a ideia que nós vivemos numa época da pós-verdade. Certo. Meu Deus. Muitos já defendem isso, que nós estamos na época de uma pós-verdade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a verdade, procurando ser bem, né, objetivo e simples, é como se a verdade não fosse uma coisa tão importante. Tá ultrapassada. Entendeu? Exato, porque ou ela é relativa, ou ela é construção, sei lá, né? Ou ela é perigosa por quê? Porque essa coisa de verdade, buscar a verdade contra a verdade, pode gerar um certo espírito de intolerância. E as pessoas começam a matar umas às outras, a perseguir, porque o outro pensa diferente, ele acha que tá com a verdade, eu acho que eu tô com a verdade, a gente não entra num acordo e vamos pro quebra-pau, né? E aí acaba estabelecendo a força, a intolerância. Será que é isso mesmo? Então muitas vezes se defende isso. Por isso que hoje em dia se estabeleceu algumas dicotomias, né? Ou seja, ou eu sigo o caminho da diferença, do diálogo, né, da tolerância, ou eu sigo o caminho da verdade. Parece que as duas coisas são incompatíveis. São antagônicas e não tivesse outra opção também. Exato. Né? Ô, professor, eu ia ver com o que o senhor acha também se o motivo de chegar nessa fase de superficialidade de modo tão grande tem a ver com esse avanço da internet, de tantas pessoas que às vezes não dominam o assunto, nem têm o amor pela verdade de fato, elas colocam a falar sobre diversos assuntos, ou que escutou alguém falar, como sabiamente o senhor falou, papagaio, né? Vai repetindo coisas. E se você vê também um progresso naqueles que são os pensadores que de fato zelam pela verdade, né, com ato de fé, de razão, atuando no meio de comunicação com a mesma força ou não? O senhor acha que tem uma desproporção aí? É aquela história. A internet, ela, como eu já disse, ela tem um lado positivo. O lado positivo é que ela ampliou as vozes, né? Nós não somos mais obrigados a ficar presos, escravos do famoso canal X, né? Não vou aqui fazer propaganda. Enfim, mas todo mundo sabe de quem eu tô falando. Uma mídia tradicional, né? Esse negócio aí.
Então, o que acontece? Hoje, as pessoas, elas têm, ou seja, com um celular na mão, a pessoa grava, tira foto, faz um videozinho no YouTube, sei lá o que, etc. Então, por um lado, mais pessoas têm espaço para poder expressar suas opiniões, o que elas pensam, as suas análises, né? E por outro lado, lógico, mais pessoas também têm acesso. Então isso me parece que por um lado é positivo, né? Mas por outro lado, você dá espaço e voz a todo tipo de gente, a todo tipo de pessoa, né? E aí é óbvio que na medida em que você dá espaço para isso, vai vir muita coisa louca. Pode vir mentira, pode vir injustiças, calúnias, manipulações, mentiras, entendeu? Então, lógico que aí surge um problema. Então, foi o que eu falei, você tem um lado positivo e tem um lado negativo. Lógico que vai surgir a grande questão que hoje o nosso país discute constantemente, né? O que nós fazemos com as redes sociais, entendeu? Ou seja, eu acredito que o melhor caminho não é censura. Eu não creio nisso. Né? Eu sou um defensor ferrenho da liberdade de expressão, né? Então eu não acho que o caminho seja censurar as pessoas. Eu acho que as pessoas que têm programas, canais, etc., só precisam ser um pouquinho mais criteriosas, digamos assim, né? Mas mesmo assim, você não vai conseguir controlar totalmente, porque a pessoa pode criar um próprio canal. Eu não sou necessariamente convidado por alguém. Eu posso ir lá no YouTube e meter uma coisa minha e acabou. Ou no próprio Instagram, etc. Eu acho que o melhor não é a censura. Eu acho que o caminho é deixar bem claro na legislação o que é calúnia, o que é difamação, né? O que é mentira. E eu acho que se a pessoa for por aí e ficar comprovado, eu acho que realmente ela tem que responder perante a justiça, né? Eu acho que se for isso, entendeu? Mas aí tem que deixar bem claro em quais situações e não afirmações vagas, como existe hoje em dia, porque aí você enquadra todo mundo, né? Sim. Ou seja, só porque você de repente tem um pensamento diferente, você virou um bandido. Então, enfim, tomar um pouco de cuidado com isso. E eu acho que além disso, tem que resgatar outras coisas. Foi o que eu falei, eu acho que a questão não é proibir, não é censurar. É desenvolver o senso ético. Sim. É desenvolver o senso moral. Ou seja, olha, saber distinguir o que é uma opinião que você está falando e outra coisa são calúnias, são difamações, são mentiras, etc, etc. E a gente sabe muito bem. Sim. Quando você está expressando uma opinião e quando você está manipulando as coisas, enfim, e querendo prejudicar alguém, tá? Então, eu acredito que aí volta naquele ponto inicial. É preciso estimular esse amor à verdade, determinados valores que foram perdidos, sim, né? Essa consciência mais ética, mais moral. E é lógico, com esse apoio, mas justiça nesse sentido mais claro, de deixar bem claro o que a lei permite, o que a lei não permite, mas sem esse espírito de censura, né? De querer determinar que só pode falar, só pode se expressar quem segue determinada cartilha. Quem não segue, tá lascado. Entendeu? É muito mais partidário do que... Exato. Né? Então eu acredito que sempre vai ter esse risco. Não adianta. Na hora que você populariza e dá espaço para todo mundo, vai vir de tudo. É inevitável. Mas eu sou sincero, eu prefiro um ambiente de liberdade, onde você corra determinados riscos. Eu mesmo já tive problema na internet, né? Pessoas me acusarem e fazerem comentários extremamente maldosos, injustos, né? É um risco que você corre. Na hora que você tá ali, é inevitável isso, não né? tem como. Não, então, pra nós que somos aí de alguma forma arautos do evangelho, né? Isso. Você pregar algo que é contrário a uma minoria ser considerado um crime, pra gente não poder pregar o evangelho de jeito nenhum, é um passo. Foi o que eu falei, esse caminho é muito perigoso. Na medida em que você não deixa bem claro o que é calúnia, o que é difamação, o que é injustiça, em quais situações. Se isso não ficar claro, fica aquelas coisas vagas, né? Ah, quem tomou atos, não sei o quê. Tá, mas o que são atos antidemocráticos, entendeu? Quem vai definir? Então, essas coisas são muito perigosas. Sim. Porque aí, se isso não é claro, qualquer coisa entra ali. Então, eles são refém do próprio monstro que eles criaram. Porque se a verdade não existe, não tem um sentido absoluto, é relativo. Quando eu falar o que é um ato democrático, ele também acaba sendo algo relativo. É isso mesmo. Pode ser que seja democrático pra mim, mas não é pra você. E aí, por isso que eu falei, eu prefiro combater isso, né? Rebater. Eu prefiro o caminho, repito, da liberdade, né, de uma lei clara, entendeu? Mas que as pessoas possam expressar suas opiniões. Eu sou sincero, eu prefiro ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir do que proibir o outro de falar o que ele pensa. Exatamente. Percebe? E aí eu prefiro esse caminho do debate, do diálogo, né? Porque, na realidade, a busca da verdade, né, o amor pela verdade,
É um falso dilema quando a gente diz, né? Ou vai pelo caminho do diálogo, do debate, da diferença ou da verdade. Para mim isso é falso, porque é evidente que a verdade é uma. Há uma unidade da verdade, né? Só que é óbvio que do ponto de vista prático você tem uma dificuldade. Por quê? Querendo ou não, o A, o B, o C e o D, todo mundo acha que está com a verdade. Entendeu? Só que como existem contradições, então não é possível. Aquela história. Se eu acho que uma coisa é sobre um determinado assunto, né? Sei lá. Eu entendo que o A tá certo, você entende que o B tá certo. Bom, peraí, mas se é uma contradição, né? Se eu acho que o A tá certo, você entende que o A tá errado, então ou eu tô certo e você tá errado, ou você tá certo, ou eu tô errado. Ou no fundo nós dois estamos errados. Entendeu? Os dois estão certos. Agora o que não dá é um tá certo, outro tá errado. Como é que os dois estão certos dizendo coisas opostas? Vamos chegar no consenso ali. Então, eu queria aproveitar essa fala do senhor pra gente se aprofundar então nisso aí. Porque assim, o senhor começou falando que a superficialidade, ela se dá justamente pelo excesso de informação. Então, se você tem muita informação, não necessariamente significa que você conheça alguma coisa. Exato. Tanto é que, se a gente circular pelo mundo afora e perguntar, você sabe quem é Jesus? A pessoa vai ter informação a respeito de quem é Jesus, mas conhecer Jesus é uma coisa completamente diferente. Né? Porque o conhecer é aquela história. Eu só posso dizer que eu conheço algo quando eu atingir a verdade sobre aquele algo. Quando eu sei o que aquele algo é, de fato, em si mesmo, e por que é do jeito que é. Sim. Isso é conhecimento, né? Como diria o velho Aristóteles, né? Conhecer é conhecer pelas causas. Então, se eu não sei o que uma coisa é, por que ela é do jeito que é, eu não atingi a verdade daquela coisa, eu não atingi a sua essência, né? Eu não atingi a sua estrutura íntima. Essa que é a grande questão, eu preciso vislumbrar isso, tá? Então, informação é outra coisa. Informação é transmissão de características, é dados, né? E simplesmente eu tô expressando, informando, né? Transmitindo determinadas características. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquilo está me mostrando o que aquela coisa é, por que ela é do jeito que é, etc, etc. Entendeu? Então, de fato, há muita confusão nisso. Então, as pessoas acabam buscando, na realidade, informações por questão de entretenimento. Elas não buscam necessariamente conhecimento, elas não buscam necessariamente a verdade. Então, não estou dizendo que é fácil, é isso que eu ia falar. Por isso que, apesar da verdade ser uma só, por isso que a gente tem que ter um espírito de diálogo, né? Por isso que eu entendo que o caminho da busca da verdade tem que ser pelo diálogo. Não o diálogo no sentido superficial, de ficar batendo papo, tomando chazinho, não é isso. Todo mundo tá certo, né? Não. É um diálogo no sentido de você colocar questões, problemas, teses, procurar demonstrar racionalmente o que você está falando, saber falar, saber ouvir, né? E sempre vai ter um espaço ali, ou seja, é tentar convencer pelo argumento, né? Ou seja, uma coisa é você usar a força do argumento, outra coisa é você usar o argumento da força. Entendi. Então eu não tenho que usar o argumento da força, eu tenho que usar a força do argumento. É pelo aspecto demonstrativo. Tem argumento, não precisa de usar força nenhuma, né? Exato. E ter essa consciência que pelo diálogo, pelo debate, pela demonstração, pela argumentação, pode ser que eu convença o outro, ou não. Entendeu? É saber lidar com essa margem também, né? Pode ser que o outro me convença. O que eu não posso é tentar convencer pela força, violentando a consciência do outro. Lógico que aí vai ter que ter toda uma discussão qual é o limite disso também. Então, por exemplo, a questão, tá bom, entra aí a questão da tolerância, né? Então então tem que tolerar pensamentos diferentes, entendimentos diferentes, tá, mas qual é o limite disso, né? Então vai ter uma discussão sobre isso também, quer dizer, o respeito e a tolerância vai até onde? Então alguns vão dizer, não, até onde entra a vida. Na medida que você coloca em risco a vida de alguém, acabou a tolerância. É até pegar fogo, então. Entendeu? Alguns vão colocar isso, falar, agora, enquanto ninguém tá ameaçando a vida de ninguém, beleza, a hora que entrou aí já, né? Alguns vão dizer isso, que eu tô dizendo. Sim. Que não é uma coisa fácil também de definir, determinar, né? Qual é esse limite, qual é esse critério, né? Não tem nada de simples. Mas eu acredito que o caminho é esse. Eu pelo menos é o que eu tento fazer. Muitas pessoas às vezes me questionam. Por que eu não entro em polêmicas na internet? Por que eu não fico ali confrontando determinadas coisas? Porque de fato eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não resolve, né? Porque, e aí volta naquela questão que a gente estava falando, né? Você tem uma manipulação, por exemplo, a velha imprensa, qual é a manipulação que eles fazem? Quando eles querem tratar determinados assuntos, eles sempre trazem os especialistas, né?
Aí você pega lá todo o histórico que o cara do produziu. Especialista em coisa nenhuma, né? Sim. Aí você vê que ele é vinculado a tendências A, B, C ou D, entendeu? Então muitas vezes não é... É aquela história, não é que o especialista não tem sentido. Tem se fosse um especialista de verdade. Se realmente fosse um pesquisador naquela área que está mostrando os resultados da sua pesquisa. Mas muitas vezes o especialista, ele não é isso. Ele é alguém que foi escolhido porque sabe que ele vai falar coisas que determinado meio quer que ele diga. Sim. Só que aí você não pode dizer que ele é ligado ao grupo A, B e C. Você apresenta ele como especialista. Mas ele tá contemplando o interesse. Exato, entendeu? Então, eu acho que você tem essa dificuldade e a internet gera essa dificuldade sim. Porque a gente vive um período, por exemplo, tempo é dinheiro. Certo. Como tempo é dinheiro, e aí as pessoas estão envolvidas nisso, querem se entreter, é uma sociedade da correria, é uma sociedade do barulho. E como eu sempre tenho que buscar dinheiro, por um lado, para sobreviver. Por outro lado, eu também é uma sociedade do barulho, da correria. O que acontece? Eu vou me contentando com a superficialidade. Uhum. Eu não tenho, por exemplo, eu vejo uma coisa que eu acho muito ridícula, mas que é muito comum isso, né? Todo final de ano, quantos livros eu li? Aí coloca a lista lá. Esse ano eu li 70 livros. O outro diz, não, eu li 80, eu li 100 livros. Aí outro dia me perguntaram, o que o senhor acha disso? Eu falei, ridículo. Porque não me interessa a questão quantitativa. Não é o volume, né? Porque, veja bem, você leu 80 livros, tá? Mas você tem que me explicar quais foram esses livros. Que livros que você leu? Porque tem livro que teria que ter um selinho prejudicial ao cérebro. Você não poderia nem ler aquela desgraça. Não no sentido de proibir, porque aquilo ali vai ser uma confusão dos infernos na tua cabeça. Você entendeu? Então, assim, tá bom, publique, lê o que quiser. Só que eu tenho que ver a qualidade daquele livro. Entendeu? Uma coisa é você ler, sei lá, em um ano eu li 4 livros. Nossa, 4 livros. Você leu A República de Platão, você leu A Metafísica de Aristóteles, Outro você nível. leu As Confissões de Santo Agostinho, você entendeu? E você leu Mente a Essência de São Tomás. Bom, se em um ano você conseguir ler esses 4 livros, reler e entender o que você leu, eu posso te garantir, o impacto desses textos na sua vida vai ser muito maior do que você ler 100 livros que não vale um. Percebe? Então, isso é muito sério. Só que nós vivemos hoje, repito, é uma sociedade da correria, da produtividade, do barulho. Então as pessoas não têm tempo para parar. E quando param, elas não conseguem se concentrar. Elas sempre estão distraídas, porque existe uma feira ambulante dentro de nós. Sim. Você não consegue parar para pensar, focar, refletir, se entreter. Não tem vida interior. Não tem meditação. Isso não é estimulado. A educação não estimula isso. A criança desde pequeno, na família, na escola, já é uma sociedade do barulho. Sim. Então isso é muito sério. Então eu acho assim, se não mudar algumas coisas, a gente vai continuar nessa superficialidade e vamos caminhar cada vez mais para a mediocridade. Sim. Ô professor, agora assim, como o senhor está falando, né? Vivemos nessa sociedade do barulho. Então a nossa geração, de alguma forma, ela acaba sendo resultado do meio que cresceu e que viveu. E hoje, se você for levar ela a consumir um conteúdo mais profundo, como uma conversa como essa, ele automaticamente rejeita. Porque não tem aquele estímulo primário, a dopamina fácil ali, que a pessoa vê na rede social. Isso mesmo. Agora, o senhor como um professor, né, qual que seria o itinerário, por exemplo, para nós, meros mortais, que queríamos talvez começar uma vida interior mais profunda, ou dar um ponto de partida, né? Corrigir, talvez, o estrago já feito, né? Talvez reparar um pouco do estrago que foi feito. Como que a gente começaria? Por onde começaria? Eu quero aqui dicas de literatura mesmo e um caminho de vida interior. Eu diria o seguinte, né? Acho que, em primeiro lugar, eu digo para a pessoa que vive nessa correria, Sim. nessa doideira, se ela conseguir começar reservando 10 minutos por dia, eu já estou feliz. 10 minutos. 10 minutos. Se ela pegar um livro, um bom livro, não precisa ser um livro altamente complexo, entendeu? Mas um livro bom, onde ela lê ali 10 minutos, para e medita 5. Ou seja, ela vai pensar naquilo que ela leu. Então, sei lá, de repente ela leu em 10 minutos, 3 páginas. 4 páginas, tá bom. Ela vai pegar essas 3, 4 páginas, vai meditar. Vai ruminar, vai refletir. Pô, esse texto está falando o quê? Qual é o conteúdo que esse autor está me passando? Problema, questão, para onde ele está apontando? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso já é uma pérola preciosa. Ou seja, essa pessoa está parando, não só para ler, mas para refletir e pensar um pouquinho sobre o que ela leu. Então, mesmo que ela tenha muita dificuldade, provavelmente no começo ela vai ter. Vai. Entendeu? Porque assim, tô falando 10 minutos, mas 10 minutos para alguns é uma eternidade. Tortura. Pra quem tá no barulho. Para quem não tá acostumado, é isso que eu tô falando.
Então, assim, todo dia, 10 minutinhos e mais 5 de meditação, se a pessoa começar... Eu já tô feliz, porque ela já tá numa mudança de hábito, ela tá numa mudança de atitude, de mentalidade, entendeu? Então ela tá mudando a postura aos poucos e ao mesmo tempo, é lógico, além de mudar a atitude, postura, ela já tá assimilando algo, né? O senhor tem algum título que indicaria? Por exemplo, Confissões, dá pra uma pessoa começar esse itinerário ou não? De jeito nenhum. Eu pegaria livros mais tranquilos. Por exemplo, eu acho que um bom caminho, mas repito, para quem realmente está numa correria louca, no zero, eu começaria com livros do Padre Fausto. O Padre Fausto usa uma linguagem muito clara, muito gostosa, entendeu? Por exemplo, um livrinho dele chamado A Conquista das Virtudes. Um livro simples, né? Mas para quem não está acostumado a ler, parar, pensar um pouquinho, vai ter dificuldade. Então, eu acho que é aquela história. É preferível fazer poucas coisas, começar de maneira modesta e depois vai subir na escada devagarzinho, entendeu? Então, eu não começaria por clássicos. Eu acho que alguém pode começar? Pode, se já tiver uma certa disposição, um certo hábito, aí tudo bem. Mas eu digo, para quem está no zero, faz nada. É a mesma coisa uma pessoa que está voltando para a igreja agora. O máximo que ela conhecia da igreja era a porta da igreja, que ela passava na frente da igreja, entendeu? Aí a pessoa vai, sei lá, num fim de semana, faz um retiro, resolve voltar para a igreja, etc. Não rezava uma Ave Maria, e aí ela resolve, não, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, eu vou rezar o rosário todo dia. Eu acho que não vai dar muito certo, entendeu? Então assim, se ela rezar, sei lá, uma dezena do terço, eu já tô feliz. Glória a Deus. Tem que ter bom senso. Recebe com calma e depois aumenta. Vai pro terço, vai pra 2 terços, sei lá, sabe? Vai lendo ali o evangelho do dia. Então, eu acho que o caminho é esse, entendeu? Eu acho que existe essa questão. Porque, agora, além disso, tem um outro caminho que eu caminhara junto, ou seja, então, esse tempinho de 10, 15 minutos, meditação, beleza. Segundo ponto é literatura. A literatura é fundamental, né? Ou seja, é pegar um bom livro de literatura e ir lendo, mesmo com dificuldade. Por quê? A nossa inteligência, né, ela tem muita dificuldade às vezes de trabalhar, porque a nossa sensibilidade está desordenada. Então, na medida em que a sensibilidade externa e interna está desordenada, isso atinge a inteligência. E atingir a inteligência atinge a vontade. Então, o que eu tenho que fazer? Reordenar a minha sensibilidade, as minhas emoções. Mas dentro desse contexto da sensibilidade, a imaginação, ela tem um papel muito importante, porque a inteligência trabalha a partir daquilo que os sentidos trazem, as informações, e a partir do que está na imaginação e na memória. Então, o que acontece? Eu preciso, digamos assim, colocar coisas boas na minha imaginação e na minha memória. Então aí a literatura nesse ponto é muito importante, ler livros de literatura, né? Aí de novo, não começar por coisas muito complexas disso. Quem tem muita dificuldade, não dá para chegar para uma pessoa e falar, começa por Homero, entendeu? Começa por Shakespeare, né? Sei lá o quê, e outros autores, né? Então eu diria, por exemplo, se você pegar o Júlio Werner, vai, bom, lê o Júlio Werner, começa por ali, entendeu? Uma literatura mais sei lá, infanto-juvenil, não sei. Já tem histórias legais ali que vão trabalhar isso, né? Começando também alguns poemas básicos. Então essa parte da literatura, ela ajuda muito aí trabalhando essa coisa do imaginário, tentar fazer memorização. Então é tentar memorizar o que você lê, mesmo com dificuldade, pequenas coisas. Então, conforme a sua memória vai sendo ocupada por coisas boas, por coisas belas, por coisas verdadeiras, e a imaginação também, isso vai ajudar a inteligência. Não estou dizendo que só isso resolve. Sim, mas é a iniciativa, né? Essa questão, né, do imaginário, que envolve imaginação e memória, essa coisa da meditação, esses são os primeiros passos. E aí depois, eu diria que aí entra o estudo da gramática. Aí tem que estudar gramática, não tem como. Mas não gramática no sentido de ficar estudando regrinhas gramaticais. Sim. É gramática pela literatura, pela poesia, pela literatura. Esse é o caminho, me parece. Ô professor, e o senhor que já dá aula há tantos anos, o senhor nota uma diferença
quando o senhor começou a dar suas formações, das suas aulas com o público, né, que recebe essa formação, se hoje em dia é mais difícil da compreensão chegar, se eles têm mais dificuldade, se patina muito. Pensa assim, se as pesquisas estão dizendo, tá? Se as pesquisas estão dizendo que mais ou menos 38% dos brasileiros alfabetizados são analfabetos funcionais. Se a pesquisa está dizendo que é 38, pode pôr o dobro. É uma coisa assim assustadora. Então eu diria duas coisas. Primeiro, o problema realmente é muito sério. É muito sério. Você tem vários tipos de analfabetismo. As pessoas, elas não conseguem ler um texto básico, entender e explicar. A maioria das pessoas não consegue construir um raciocínio, um argumento básico. Então se eu digo que A é B, B é C, necessariamente, portanto, A é C. O cara vai dizer, não, A é outra coisa. Não, mas se você diz que A é B, que B é C, A necessariamente é C, porque você está cruzando o A com o B e o B com o C, e devido ao ponto de intersecção do B, necessariamente o A vai ter que ser o C. Ele diz, não, mas na minha opinião não é. Eu acho que A não é C. Aí lascou, entendeu? Então assim, ele não consegue pensar com ordem. Ele não tem princípios, ele não tem critério. A inteligência dele não funciona de maneira organizada, processual, né? Então aí entra o estudo da lógica, né? A estudar os atos básicos da inteligência, que é a simples apreensão, o julgamento, o juízo e o raciocínio. Então essas coisas são fundamentais. Isso precisa ser retomado, não só no sentido teórico, Sim. mas desde pequeno e estimulando essas coisas, entendeu? Às vezes brincando, às vezes não brincando, mas é ir trabalhando essas coisas desde pequeno, né? Por isso que, em primeiro lugar, se trabalha numa criança, por exemplo, até 12 anos de idade, praticamente, é trabalhar bem o imaginário e a memorização. Aí, a partir dos 12, 13, é que começa o aspecto lógico-matemático, empírico formal, essas coisas, entender do raciocínio mais abstrato. Mas antes, você educa muito bem a sensibilidade, a imaginação, a memória, para depois entrar na questão da inteligência. Nossa educação, no geral, quebrou isso, né? Então hoje eu vejo pessoas às vezes se esforçando, tentando, muitas vezes até chora, porque fala, olha, eu não consigo entender o texto, eu não consigo entender o que o senhor está falando. Às vezes a pessoa quer, mas não basta querer, entendeu? Falta pré-requisito. Então é muito duro. Agora, junto com isso, tem uma segunda coisa que está acontecendo. O Brasil hoje, e eu falo isso porque estou envolvido com vários projetos, o Brasil hoje está passando por um renascimento e uma renovação cultural e espiritual enorme. Não tem país no mundo que está passando pelo que o nosso país está passando. Tem muitos projetos e, repito, o Brasil está passando por uma efervescência, uma renovação cultural e espiritual. Então a sua visão é otimista? É otimista. Há uma juventude, eu diria que muitos jovens despertaram para isso. São muitas pessoas que me procuram, né? E tem muitos amigos meus, professores também, que estão fazendo trabalho excelente, né? Então, há um trabalho sendo feito. Né? Em vários aspectos, no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. São institutos, grupos, né? E o que é bonito também, muitas vezes pessoas que já têm mais de 40, 50 anos despertando, e às vezes é um despertar amargo, porque você chegar à conclusão que você aprendeu tudo errado, que você não sabe nada, isso é amargo. E muitas vezes pessoas que têm diploma. Sim. Né? E de puta, no fundo eu não sei nada, entendeu? Então assim, por um lado isso é louvável, né? A expressão de humildade, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa já aparecendo. Mas há um movimento, há um trabalho que está sendo feito que não aparece muitas vezes. E que se continuar, eu garanto, em 4, 5 anos, nós vamos ter mudanças muito intensas no Brasil. Né? Por isso que existe, é óbvio, né, pessoas que querem bloquear isso e parar 5 isso. anos até que é... Isso estimula esperança no nosso Viabilizar. coração. Sim, Assim, eu não, digo, tem tem esperança muita mesmo. coisa acontecendo, são muitas escolas novas, entendeu? Sim. São muitos cursos, são muitos projetos, tem muita coisa acontecendo, muita. Muito bom. Né? Então, Ô, professor, apesar dos problemas. Né? Sim. Eu queria, assim, a respeito de tudo que a gente vem falando, concatenar uma resposta, até para fazer o corte disso aqui. Né? Eu queria perguntar pro senhor, por que a verdade, ela não pode ser relativa? Qual o motivo que a gente não pode relativizar a verdade? Porque veja bem. Conseguisse concatenar essa resposta pra gente deixar isso gravado.
eu poderia dar uma resposta meramente do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista também religioso. São Tomás diria, por exemplo, se você diz que a verdade da fé é uma coisa, a verdade da razão é outra, isso é complicado, porque se Deus existe, e foi Ele que nos deu tanto a nossa natureza racional, como também a fé. Se Ele deu tanto a razão quanto a fé, né, como que Ele poderia dar coisas que se opõem? Então, ou seja, Ele me deu a razão, porque quem me deu a natureza humana racional foi Ele. E essa natureza racional, ela funciona a partir de determinados princípios racionais e lógicos que estão inscritos tanto na realidade como na minha razão. Então eu estou dizendo que, então Deus errou? Quer dizer, no fundo Deus está vinculado a esses princípios, a sabedoria divina está vinculada a esses princípios, e a própria realidade e a minha mente funcionam a partir desses princípios. Então se Deus está vinculado a eles, né, como que eu poderia não estar? Então a minha razão, se ela funciona conforme os princípios racionais, conforme os princípios lógicos que estão inscritos na própria realidade e na minha mente, e Deus é o fundamento disso e Ele mesmo está vinculado a isso, então a minha razão não pode errar. A minha razão não pode errar se ela está trabalhando, funcionando de acordo com esses princípios. Ela erra justamente quando ela vai contra esses princípios. E a minha fé, ela também, as verdades da fé também não podem ser equivocadas. Porque se elas foram reveladas por Deus e dadas por Deus, então a verdade da fé não pode estar errada porque foi dada por Deus. A verdade da razão, se é uma reta razão, também não pode estar errada. Porque está funcionando de acordo com os princípios que o próprio Deus segue e estabeleceu. Então não pode, né, haver isso. E portanto ele vai dizer uma segunda coisa, ele vai dizer, se a verdade fosse contraditória, oposta, né, a própria razão, nossa inteligência não teria como funcionar. Porque a nossa razão perante coisas que se contradizem, ela paralisa, ou seja, isso impossibilita o conhecimento, né? Então é lógico que isso vai depender, aí é uma discussão muito mais profunda, né? Às vezes quem está assistindo vai dizer, mas isso depende do conceito que eu tenho de verdade. O que é verdade? Sim, tudo bem. Então você vai pegar na história da filosofia, vai ter várias teorias e conceitos de verdade, né? Uns 8 aí, etc. Tem isso, entendeu? Tem até um livro interessante da editora Eclésia chamado Verdade e Educação. Né? Eu esqueci o nome do autor agora, mas chama-se Verdade e Educação. Ele apresenta várias teorias lá. Mas dentro dessas teorias, você vai ver que por trás sempre tem um elemento básico da questão da verdade. Verdade, no fundo, é conformidade. Ou seja, quando eu falo verdade, eu estou dizendo que uma coisa está em conformidade com outra, está adequada em relação a uma outra. Então, por mais que tenham teorias, concepções diferentes, essa questão de conformidade, adequação, de uma certa maneira, sempre está presente na discussão da questão da verdade. Então, é aquela história, por que a verdade não pode ser contraditória? Porque a verdade é a expressão do real. A verdade é aquilo que expressa o que a coisa é. Ora, se você disser que a verdade pode ser contraditória, você simplesmente está dizendo que uma coisa é contraditória a si mesma. Ou seja, como é que A pode ser não A ao mesmo tempo? Entendeu? Ou seja, por mais que você pense de maneira dialética, né? Pegar Hegel e outros, não sei quem, então tá bom, então eu tenho o A, eu tenho o oposto do A, então aquela coisa da tese, da antítese, e dessa relação dialética vai vir uma síntese, que vai ser uma nova tese. Tá, isso é um movimento dialético. Mas eu não posso dizer que o A, ele é A, e ao mesmo tempo não há. Como é que uma banana pode ser não banana ao mesmo tempo, entendeu? Então não tem como, isso impossibilita não só o conhecimento. Então, para você dizer que a verdade necessariamente em si é uma contradição, você então tem que demonstrar isso na realidade. Para demonstrar isso na realidade, você tem que pensar. Mas se você diz que a verdade ela é contraditória, você impossibilita o próprio pensamento. Ou seja, o pensamento não se realiza, não é só o conhecimento. Eu não só impossibilito o conhecimento, como impossibilito o pensamento. Mas você tem um ato de pensar. Então, se eu realizo o ato de pensar, é porque, de fato, na realidade, essas coisas têm correlações. Ou seja, o A, ele é A, né? O princípio de identidade. A é A. Essa que é a grande questão. E alguém poderia dizer, mas o princípio da realidade, os princípios que regem a realidade é um. Os princípios que regem o pensamento são outros. Não. Porque se fosse assim, alguém poderia dizer, na realidade, eu não encontrei um triângulo quadrado. Na realidade, eu não encontro um triângulo quadrado. Beleza. Então, na realidade, eu não encontrei um triângulo quadrado. Tá bom.
Então, se os princípios que regem a realidade fossem diferentes do princípio que rege a razão, então eu poderia não encontrar um triângulo quadrado na realidade, mas eu poderia pensar um triângulo quadrado. E eu não consigo pensar um triângulo quadrado. Então, se eu não consigo pensar um triângulo quadrado, é porque os princípios que regem o meu pensamento são os mesmos que regem a realidade. Perfeito. Entendeu? Essa que é a grande questão. É interessante, no campo da razão, os argumentos do senhor fazem muito sentido. Mas eu vejo que, então, hoje, quem nega ou relativiza a verdade não tá no campo da razão, tá na moral. Então, faz sentido ou não? Porque a pessoa, assim, ela nega que a verdade é absoluta, muito mais por uma questão moral. É tipo assim, é pra uma opinião dela. Porque, no fundo, o que tá por trás do relativismo, né? O relativismo acaba caindo numa contradição. Porque é como você dissesse, olha, todas as posições estão no mesmo nível. Mas quando você diz que todas as posições estão no mesmo nível, você tem uma aqui em cima que está juntando todas. Então essa daqui não está no mesmo nível. Entendeu? Por isso que quem de fato o relativismo vai ser um certo desdobramento do ceticismo. O cético, o que ele vai dizer assim, a verdade até pode existir, mas o ser humano não tem capacidade de encontrá-la. Então a gente sempre está buscando, né? Ou seja, o cético ele está em procura, ele está em busca da verdade. E ele diz, e como você não tem critérios para saber qual opinião é mais verdadeira daquele outra, e você não encontra, você só busca e busca, mas não encontra, então você tem que fazer o quê? Suspende o seu juízo. Você não faz afirmações categóricas e no máximo que você tem são opiniões. Sim. Tá, mas quando ele defende isso, onde está a contradição? Porque se eu digo, eu só procuro e busco, e não encontro, e porque não encontrei, a minha atitude então tem que ser de qualquer suspensão de juízo, na realidade, quando ele propõe essa atitude é porque ele encontrou alguma coisa. É porque ele cessou, né? Você entendeu? Ou seja, eu encontrei algo, cessei e proponho isso. Então, quando eu proponho algo, é porque algo eu encontrei. Senão não teria sentido, não tem lógica. Então, no fundo, por isso que fica uma coisa muito confusa. Ou seja, quando você pega um ceticismo, um relativismo radical, peremptório, ele vai ter dificuldade de sustentar. Entendeu? Ou seja, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, se você diz que não tem a verdade, ao afirmar que não tem a verdade, você já está afirmando uma verdade. Sim. E por aí vai. Lógico que alguém vai dizer, professor, mas tem ceticismo que, né? Por exemplo, ceticismo de sexta empírico, ceticismo de Pirro, que é dos autores antigos, do mundo antigo. Eu diria que é um dos ceticismos mais difíceis da gente derrubar. Por quê? Porque eles dizem praticamente que você não pode afirmar nada. Sim. Entendeu? Aí o deles é mais complicado. Mas, no geral, o pessoal fala de relativismo e sai se contradizendo. Porque ao mesmo tempo que fala, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, aí o pessoal confunde verdade com opinião. Uma coisa é opinião. E aí, é lógico, brincando um pouco, quando o pessoal fala, não, mas como é que você prova, né? Que se a verdade é a expressão da realidade... Tudo bem, se a realidade muda, a verdade também muda, porque a verdade é conformidade com a realidade. Até aí tudo bem. A verdade só vai mudar se o objeto mudou. Então, se a realidade muda, verdade muda, mas tem coisa que não muda, e é por isso que tem verdade que não muda. E mesmo enquanto passado, enfim. Mas o grande ponto é dizer, mas como é que você demonstra isso? Fala, tudo bem, me empresta uma faca. Me dá uma faca. Pra quê? Porque eu quero enfiar na tua barriga. Não, mas não pode. Ué, mas não é relativo? Eu tô chamando isso de faca e eu tô pressupondo que a faca fura a barriga e furar a barriga mata. Ué, por que você tá com medo? Se a realidade é uma construção da sua mente e se a verdade é relativa, se você está com medo, é porque você, no mínimo, está pressupondo que tem uma realidade objetiva e não só subjetiva. Muito bom. Você sabe? Então, assim, no fundo, nós precisamos voltar a esclarecer as coisas, né? A entender que, sim, tem as opiniões, tem as interpretações. Encontrar a verdade é difícil, a gente não tem que impor as coisas, tem que ser pelo caminho do diálogo. Mas eu não posso negar fatos. O problema é que no mundo contemporâneo, por vários motivos, que veio desde o século XVI, XVII, foi-se chegando à conclusão que eu só tenho a realidade individual, que eu só tenho a questão da consciência, que o ser humano não é capaz de conhecer a realidade em si mesma, e devido a tudo isso chegou um momento que chegou-se à conclusão que não se tem fatos. Não tem fatos, só tem interpretações. Então tudo é interpretação, tudo é leitura. Bom, se fosse assim, se não tem fatos e não tem uma realidade em si, por que a gente tem medo de determinadas coisas? Por que existem determinadas contradições e possibilidades lógicas? E por aí vai. Entendeu? Então precisaria, repito, eu não acho que essa temática é simples, eu não acho que é fácil. Se vai para o campo da filosofia discutir o que é a verdade, teoria das verdades, é hiper complexo isso. Mas vale o estímulo, vale o estímulo aí. Porém... eu fico pensando até o que seria a interpretação certa. Não teria também, né?
E a relatividade tem Então, interpretação. mas aí é aquela história, o que eles vão defender? Você tem interpretações. Aí o máximo que você vai chegar é o seguinte, eles mudam o conceito de verdade. Então, verdade não é mais adequação, verdade é coerência lógica do discurso. Então, por exemplo, você parte de um princípio A e chegou à conclusão B. Se é coerente, se a sua conclusão está de acordo com o seu pressuposto inicial, aí é verdadeiro. Ou seja, não tem mais a preocupação de... A pergunta é a seguinte, mas isso corresponde à realidade? Essa pergunta não pode ser feita. Não pode ser feito. Ou seja, o seu discurso, o seu pensamento é verdadeiro se ele tiver lógica interna, se tiver coerência. Só que isso é falso, porque eu posso ter um pensamento coerente do ponto de vista formal, do ponto de vista lógico, e ele não necessariamente ser verdadeiro no sentido de corresponder à realidade, de estar adequado à realidade. Em outras palavras, você vai fechando cada vez mais o ser humano na sua mente, na sua inteligência, entendeu? No fundo, o processo que aconteceu foi um processo de esquecimento da realidade. É um processo de desrealização. A gente cada vez mais foi ficando focado na mente, no eu, na subjetividade, entendeu? Que é importante também, ou seja, estudar o que é o ser humano, a mente humana, esse aspecto subjetivo, se o ser humano é capaz ou não de conhecer a realidade. Essas questões são importantes. O problema, na minha opinião, é como tudo isso foi encaminhado. E aí a gente chegou à conclusão, não, o ser humano não é mais capaz de conhecimento objetivo. O ser humano não pode mais adquirir determinadas certezas. Tudo é relativo, tudo depende de perspectiva. E aí nós caímos nisso hoje. Mas o paradoxo, o que é interessante, é que ao mesmo tempo que muita gente que defende isso, de que a gente só tem leituras, interpretações, perspectivas, geralmente são profundamente autoritárias e querem impor, entendeu? Porque aí, esse é o problema. Quando você não tem critérios racionais e objetivos para analisar qual interpretação é mais verdadeira, então você tem duas opções. Ou você vai chegar à conclusão que toda interpretação tem o mesmo valor e o mesmo peso, mas você imagina a balbúrdia, porque tem coisa que é factual, você vai falar, meu Deus, mas peraí, isso daqui tem o mesmo peso que isso, mas olha as consequências, né? Então ou você vai chegar nesse ponto, ou o que é pior, o que sobra? A força, a violência. E a imposição fica muito claro que não faz sentido nenhum nesse ponto, né? É bem contraditório com o pensamento. É aquela história, entendeu? Você pega hábitos e costumes, meu Deus, tem hábitos e costumes, entendeu? Como que você vai dizer que o hábito de arrancar o clitóris de uma menina de 6 anos de idade, a faca, e costurar a vagina dela, que só vai poder ser descosturado o dia que ela casar, e tem povos que ainda têm esse hábito, Loucura. você vai dizer que isso é normal? Você vai dizer que essa é uma interpretação da vida e da realidade que vale? Entendeu? Então eu não estou dizendo que é fácil resolver isso. Porque aí, lógico que vão perguntar, mas por que é errado? Baseado em quê? Qual é o critério? Qual é o princípio? Repito, é difícil discutir isso. Mas ao mesmo tempo você dizer, não, esse hábito é normal. Paciência faz parte lá daquele grupo, daquele povo. Sim, paciência porque não é tua filha, né? Paciência porque eu queria ver se... Sim. Então isso é muito sério, entendeu? Então esse é o nosso país. Tem hábitos e costumes louváveis e tem coisas reprováveis. Então o problema do relativismo é esse, né? Você, por um lado, legitima tudo é normal, mas na prática você sabe que não dá para legitimar tudo, mas não tem o critério. Sobra a imposição e a força. Ô professor, agora pra gente concluir aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma fala, principalmente para o público do No Barco, aqui, que o pessoal que nos acompanha, que tem de fato interesse em fazer a diferença nesse gerar de esperança que o senhor mencionou aqui, que vê a coisa crescendo e evoluindo, então de forma concreta, cada um em sua particularidade, cada um na sua realidade que lhe é própria. O que o senhor espera de cada um de nós? Então, por exemplo, para nós que estamos aqui, se o senhor fazer, eu espero isso de vocês, e a gente queria fazer para contribuir para que a profundidade seja apreciada por todas as pessoas que nos ouvem e possa sair dessa superficialidade. O que eu diria é, não tenha medo da verdade. Ame a verdade. É impossível ser feliz fora da verdade. Santo Agostinho já mostrava isso claramente, né? Então eu diria, em primeiro lugar, seja uma pessoa humilde. Seja humilde. Reconheça que tem coisa que você não sabe e reconheça que você precisa da verdade. O dia que você reconhecer que precisa da verdade, começar a buscar a verdade, reconheça ao mesmo tempo que na realidade você busca e encontra a verdade porque foi antes ela que te encontrou. É a verdade que te encontrou. É a graça que vem antes de qualquer mérito. Então seja humilde. Reconheça que você, por um lado, quer ser feliz, mas não é possível ser feliz fora da verdade, porque a verdade é aquela que me mostra e me coloca na realidade.
E não tem como ser feliz baseado em desejo e fantasia. Então seja humilde, o primeiro ponto é esse. E não tenha medo. A verdade, ela muitas vezes é dura, é cruel. Você descobrir muitas vezes que tem vícios, que você tem limitações, que você muitas vezes não sabe um monte de coisa que achava que sabia, né? Então isso é duro, isso é duro. Por isso que eu falei que a busca da humildade é muito importante, né? Para poder reconhecer a necessidade que nós temos da verdade, que no fundo é a necessidade de Deus. Deus é essa verdade que nós buscamos. E segunda coisa, né? Não fique navegando na internet. Quando você diz navegar na internet, é porque a internet está mandando em você. Não fica com aquele dedinho, sabe? Use a internet de maneira mais objetiva. Tem vários canais, tem coisas boas. Então, em vez de você ficar navegando, sabe, aquele perdido ali 1, 2 horas, não sabe de onde veio para onde vai, faça uma coisa mais direcionada, entendeu? Porque tem coisas boas na internet. Tem coisas gratuitas, tem coisas pagas, mas tem coisas gratuitas. Aulas, vídeos bons que vão te dar boas orientações. Então não perca tempo com coisa inútil, sabe? Não seja escravo da superficialidade. Deus não te criou para ser medíocre. É isso que tem que ficar bem claro, né? E tem que entender que você está correndo risco na hora que você opta por isso. Então o que eu diria é isso: busque a humildade, seja humilde, reconheça esses pontos e busque a verdade, não busque informações. E a gente precisa saber, você não precisa saber tudo. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa responder tudo. No Brasil a gente tem uma mania, parece uma maldição. As pessoas querem ter opinião sobre tudo, eu nunca vi. Talvez a gente tenha que ser mais simples e humilde. Quando alguém pergunta, e isso? E não sei o quê? Não sei. Você leu? Não. Você conhece? Não. Simples. Entendeu? Seja honesto com você mesmo. Você não precisa, repito, você não precisa reagir a tudo. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Você não precisa conhecer tudo. Você precisa buscar conhecer o que é o mundo, o que é a realidade, o que é o ser, o que é Deus, o que é o homem. Esses são os pontos principais. Na medida em que você entender o que é o ser, a existência, na medida em que você entender quem é Deus, quem é o homem, você vai encontrar o sentido da vida. Isso é o básico. Nós precisamos buscar o essencial e não ficar perdido naquilo que é efêmero, naquilo que é acidental, né? São Francisco de Assis: faça poucas coisas, mas faças bem. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? E tem coisas boas. Muito bom. Antes mesmo então de agradecer ao professor por esse tempo de partilha de conversa, queria agradecer a Ítalo pelo espaço cedido, pela acolhida. Muito obrigado pela parceria. Contem conosco, porque nós certamente contaremos com vocês também. E queria agradecer a Sacro Music, que tem apoiado de maneira muito singular o apostolado do No Barco, principalmente aqui na internet. Então, se você ainda não conhecia a Sacro Music, fica aqui o convite. Na descrição do vídeo vai ter informações sobre as redes sociais. E procurei para você pesquisar e saber dessa empresa que tem ajudado muito na evangelização. Tá bom? Quem quiser me acompanhar, eu tô no YouTube. Só procurar por Joel Gracioso, tem o meu canal com mais de 200 vídeos lá gratuitos na área de filosofia, cultura, teologia, né? Então é só procurar no YouTube por Joel Gracioso e no Instagram também por Joel Gracioso. Um amigo muito próximo de Santo Agostinho. Eu estudo a minha área de pesquisa, eu sou pesquisador na área de medieval e eu estudo principalmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, são minhas 2 áreas de pesquisa. Hoje eu faço pós-doutorado na Universidade do Porto, né? Estudando a questão do intelecto, tanto em Agostinho quanto em Tomás, né? Tem o meu site, que é www.joelgracioso.com.br, e dentro do meu site tem o Studium, que é a minha plataforma de cursos. Lá tem vários cursos sobre Santo Agostinho, né, e também sobre São Tomás. Então quem quiser ser meu aluno, é só entrar no meu site, nessa parte do Studium, né, em latim, que os cursos estão lá, e vai ser colocado daqui um mês mais ou menos um curso sobre São Tomás de Aquino e um sobre sabedoria dos medievais e outros que virão. Então quem tiver interesse, dá uma olhada lá. E obrigado. Vou parabenizar o senhor, porque tem temas que a gente entra e às vezes alguém se colocar, já fica meio agressivo. E o senhor, com muita paciência, com muita calma, fala com a tranquilidade, dá um parabéns também. Sim, muito obrigado, viu, pela gentileza de sempre. Sim. Sempre nos acolhe, nos atende de maneira muito rápida. Então, obrigado por essa acolhida cordial. Conte conosco aí, o que tiver nosso alcance podemos fazer para ajudar seu apostolado. Eu que agradeço. Obrigado. E assim, quando você fala isso, só queria terminar dizendo uma coisa. Foi o que eu falei, muitas vezes me perguntam por que eu não entro em polêmica, debates, porque eu vejo que muitas vezes a busca não é sincera. Eu não vou discutir, debater com uma pessoa que é teólogo de Facebook e filósofo de Instagram, entendeu? Sinceramente, não tenho paciência com isso.
Mas o principal ponto não é esse. Já fui uma pessoa muito soberba, muito orgulhosa, já machuquei muita gente, me machuquei muito, né? E eu acredito que o caminho é o diálogo, é a partilha e ter paciência com o outro. Eu acredito nisso. Eu acho que é expor as coisas, respeitando às vezes. Se o outro não entendeu, se o outro no momento dele ainda não consegue, não sou eu que vou julgar. Então, eu aprendi isso com muito sofrimento, né? Repito, já fui muito soberbo, muito orgulhoso e graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida para entender que o caminho não é esse, né? Santo Agostinho, por exemplo, no começo dos diálogos dele, eu achava estranho, porque o pessoal fazia perguntas e Santo Agostinho não respondia. Eu falava, caramba, por que ele não responde? Aí eu fui estudando, eu achei que no primeiro momento ele não respondia, porque tinha uma sequência lógica, né? Então tá uma ordem lógica, de 1 a 6, só vai responder os 5 depois do 4, né? Essas coisas. Mas não é só por isso, não é por questão de ordem lógica. Santo Agostinho não respondia porque a verdade tem um peso. A verdade tem um peso. Então muitas vezes quando eu estou dialogando com alguém, uma coisa que eu aprendi na minha vida, que você tem que se perguntar: eu quero mostrar que eu sei? Eu quero mostrar que eu sou melhor que o outro? Ou eu quero salvar a alma do outro? Muito bom. Se eu quero salvar a alma do outro e achar que ele encontre a verdade e não o meu ego, muitas vezes eu vou ter que passar por bobo, entendeu? Por alguém que é idiota, por alguém que não sabe nada. Não tem problema, né? Porque não adianta eu dizer a verdade se a pessoa naquele momento não está preparada. Então por isso que, segundo Santo Agostinho, a verdade tem que caminhar com amor. A verdade tem que caminhar com a caridade. Por quê? Porque a verdade sem caridade, ela esmaga, ela destrói, se a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Então por isso que às vezes você não diz determinadas coisas, não porque se omite, mas por amor a pessoa não está preparada. Então você acolhe e espera o momento oportuno. E é por isso que o amor tem que caminhar com a verdade. Porque o amor sem verdade, né, é puro sentimentalismo que não leva a lugar nenhum. Por isso que uma fé sem razão vira crendice e superstição. Mas uma razão sem fé é pura arrogância. Muito bom. Perfeito. E diante disso, queria só recomendar a você que pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente no grupo de sua paróquia. Se você ainda não segue o nosso canal, faça isso, faça esse benefício para nós e para sua alma, tá bom? E diante disso tudo, só posso reafirmar uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco Não há salvação. glória a Deus. É mais. Muito bom.